Nutricionista e personal. Essa aula foi feita para você que está cansado de não ter uma previsibilidade financeira, de não saber se o seu aluno, se o seu paciente vai voltar no próximo mês. Você vive dependendo de indicações. Então, se eu fosse você, eu já pegava um papel e uma caneta e anotava tudo, porque o que eu vou entregar aqui é ouro. Nutricionista, você fica com aquela incerteza se o seu aluno vai vir no retorno ou não, né? Personal, você vai ficar vendendo hora-aula até quando? Vamos acabar com esses problemas. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína Chudo, eu sou estrategista digital e também gestora de tráfego pago. Eu vivo nutrição e musculação há mais de 10 anos e por isso eu conheci muitos profissionais da área. E aí, por que não unir o útil ao agradável? Eu amo comer bem, eu amo sobre alimentos e eu amo musculação. E ao conversar com os profissionais, eles me relatam essas dores também do mercado. Como eu sou estrategista, eu resolvi criar essa metodologia que chama OnFit para ajudar totalmente nutricionistas e também personal. Mas vamos parar assim de AUE e vamos direto para a aula, porque eu quero que aqui focar direto no problema e também trazer a solução para você. Então, essa minha metodologia, ela vai ajudar você, nutricionista e personal, como ter pessoas te chamando todos os dias no WhatsApp, como se posicionar no Instagram, como ter uma previsibilidade financeira e como fidelizar os clientes. Porque o que eu vejo, a maioria não tem um método, um programa para fidelizar o cliente. Então acaba que a pessoa começa e logo ela desiste. E aí você fica nessa incerteza do próximo mês. Então nós vamos criar desde a prospecção de novos alunos e pacientes, como aplicar a metodologia e depois como fidelizar esse aluno ou paciente no seu programa. Combinado? Antes de tudo, nós precisamos arrumar a nossa casa. E eu preciso que vocês tenham em mãos algumas ferramentas. Essas ferramentas que eu selecionei para a gente usar no nosso método é totalmente gratuito. Então você não vai ter nenhum recurso a mais aqui com essas ferramentas. Antes de tudo, eu preciso que vocês tenham um WhatsApp Business, precisa ser Business. Caso você não saiba como baixá-lo ou não sabe como instalá-lo, deixe aqui num comentário que eu vou fazer um vídeo explicando isso para você. Preciso que vocês tenham uma agenda. Aqui eu coloquei recomendação Calendly ou o Google Agenda, que é gratuito. Mas caso você tenha outro programa com agenda, não tem problema, pode continuar usando o seu. Coloquei para organização Drive e o Notion, também é totalmente gratuito, Canvas, Instagram e Facebook. Detalhe, o Facebook nós vamos precisar de um perfil pessoal, ou seja, do seu perfil pessoal e de uma página. O que nós vamos utilizar mais é a página profissional, porém ele precisa ser vinculado dentro de um perfil pessoal. Mas mais pra frente eu vou explicar detalhadamente por que nós vamos usar e como. Antes de mais nada, a maioria do erro que eu vejo dentro desse nicho, nutrição e também personal, é não definir um público. É querer falar com todo mundo, querer vender para todo mundo. E quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. Então, como a minha metodologia ensina você a se posicionar dentro das redes sociais, é isso que nós vamos começar a fazer antes de tentar prospectar novos alunos. Nós precisamos arrumar a casa. Não adianta nada você fazer uma festa de casamento, chamar todos os convidados e chegar no dia, na hora marcada, os convidados ir até a festa, chegar lá, não ter comida, não ter DJ e não ter bebida. O que acontece? Eles vão embora. Então aqui, antes de mais nada, eu quero que vocês aprendam a organizar o Instagram de vocês, a vitrine que vai vender o serviço de vocês. Então, eu quero que você comece a entender quem é a sua persona ou quem vocês gostariam de ter essa comunicação. Vocês gostariam de falar de hipertrofia, emagrecimento, para atleta, infantil, para adolescente. O que eu recomendo nesse começo não ser tão específico. Por exemplo, vão falar com mulheres que pós-gestação. Eu acho super interessante. Pode adquirir, mas não nesse começo, porque senão vai ficar muito estreito e aí não, mesmo você aplicando essa metodologia minha, não vai ter pacientes ou alunos chamando todos os dias. Então nesse começo só vamos estreitar a comunicação, tá? Mas vamos escolher um nicho. Porque não adianta nada, gente, você escolher emagrecimento e ficar falando de coisas de atleta. Não adianta nada ficar falando de escolher um nicho de hipertrofia e ficar falando de celulite. Então preciso que vocês foquem num nicho específico, combinado? Depois disso, a gente precisa ter uma promessa para esse aluno e para esse paciente. O que é uma promessa? Eu separei aqui, pra gente conseguir montar essa promessa, uma dor, uma transformação
duração, um prazo e uma abordagem. O que eu estou fazendo aqui com vocês é uma promessa. Se vocês aplicar a minha metodologia, vocês vão ter alunos chamando todos os dias dentro do WhatsApp, do Instagram. Vocês vão conseguir aplicar um programa, parar de vender hora-aula, começar a vender plano, pacote e depois fidelizar o cliente. E aí eu vou ensinar como fazer isso. Então essa é a promessa que eu preciso que vocês desenhem. Nutricionista e personal, como essa metodologia é para ambos, eu sempre vou deixar aqui exemplo para as duas áreas para ficar mais claro também a nossa comunicação. Então vamos lá. Um exemplo que eu coloquei aqui é: se você vive começando dieta e desistindo no meio, eu te ajudo a organizar a sua alimentação de forma prática e possível dentro da sua rotina, para que em 30 dias você sinta mais energia e controla o que come. Aqui a dor é que a pessoa começa e desiste. É muito comum isso no meio de vocês. O que vocês ajudam ele fazer? A transformação. Você ajuda a organizar a alimentação de forma prática e possível dentro da rotina, porque todo mundo tem uma rotina muito perturbada hoje em dia. O prazo, para que em 30 dias você já sinta mais energia. Você não está falando que em 30 dias ela vai perder 10 quilos. Você já sinta mais energia e controle o que come. Personal, se você se sente perdido na academia e não sabe se está treinando certo, eu te acompanho de perto para montar treinos simples, mais eficientes, que em poucas semanas já mostram melhora na sua força e disposição. Então a dor da pessoa vai para academia, ela não sabe se está treinando certo ou errado. A transformação que você faz: te acompanho de perto para montar treinos simples, mais eficientes. O prazo em poucas semanas, que aí você já tem uma melhora na sua força e na disposição. Aqui você não tá prometendo abdômen sarado em poucas semanas. Vocês desenhando a dor, a transformação, como vocês fazem isso? Detalhe, a promessa que vocês fazem para o aluno, a gente vai para o próximo passo, a matriz de diferenciação. 3 pontos que destacam você de outros profissionais da área. Então eu quero que vocês escrevam 3 pontos que vocês acham que são diferentes ou que vocês usam que é diferente de outro profissional da área. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Planos práticos e realistas, sem cortar tudo que o paciente gosta, mas ajustando de forma sustentável. Isso é o que a maioria quer ouvir. As pessoas, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Elas não querem ficar forte, elas querem que o músculo nasça, brotam. Só que a gente tem que usar isso de uma forma e contextualizar que ela não é a culpada, mas que a gente consegue ajudar. Porque se você falar, a culpa é sua, só depende de você, provavelmente você será descartado. Essa é a realidade. As pessoas hoje em dia, elas querem culpar alguém ou o sistema ou algo, menos elas. Então a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, outro exemplo que eu coloquei aqui: acompanhamento próximo, suporte no WhatsApp para dúvidas rápidas no dia a dia. Tem profissionais que você fala com ele hoje, depois só no próximo mês. Se você chamar ele, não responde. Então hoje ter um atendimento personalizado é um diferencial, sim. Resultados mensuráveis, então acompanhamento por métricas, peso, energia, exames a cada consulta. Então você tem que ter essa metodologia, por isso que eu coloquei aqui no começo alguns aplicativos que nós iremos usar para organizar isso. E aí, mais para frente, eu vou ajudar vocês a organizar dentro dessa aula. Para personal, eu trouxe outros exemplos. Treinos adaptados à rotina, pensados para quem tem pouco tempo ou treina em casa, porque isso também, tem gente que não gosta de ir para academia, tem vergonha, não dá tempo, é longe, não tem condições. Então você precisa pensar também nesse público. Atenção à execução, foco na postura e prevenção de lesões, que é muito importante. Gente, quando eu vou na academia, eu vejo um monte de gente treinando errado e os professores não vê, sabe? Claro que eu não vou falar porque eu não sou formada para isso e também a pessoa não me perguntou. Mas você pensa, nossa, isso daí vai ferrar o joelho dela ou a coluna dela. Então, profissionais, vocês precisam ter essa atenção com os alunos. Clareza nos resultados. Avaliação física regular para mostrar a evolução real, não somente estética. Quando você foca somente na estética, pode ser uma abordagem um pouco igual, sabe, dos demais. Então a gente tem que sempre pensar também no que a nutrição e a musculação ou a atividade física proporciona sem ser a estética. A estética vai ser uma consequência, né? Mas antes da estética, por dentro, energia, autoestima, entre outros pontos que vocês podem estar colocando isso e abordando isso dentro, que é um diferencial muito grande. O outro passo, a gente precisa ter uma forma de se comunicar simples, firme e sem ser técnico. O que eu quero dizer? Vocês pegam lá, sabia que isso daqui tem potássio, não sei o que, tá lá. E daí? A pessoa não quer saber que tem potássio, que a banana tem potássio, que o alimento tem isso ou aquilo. Ela quer saber o que aquele alimento pode agregar na rotina dela. Por exemplo, se você tá falando, olha, essa banana, ela é rica em potássio e tal. E daí? Você pode falar assim, você sabia que a banana ajuda na recuperação pós-treino? E
recuperar rapidamente sua energia, é uma fonte que pode trazer saciedade. Você pode colocar também com farelo de aveia, isso vai ajudar na sua alimentação, vai te dar mais saciedade, você vai ter menos fome na hora do almoço. Enfim, precisa saber o que aquele alimento pode agregar na rotina do aluno, ou do paciente. E personal, nada de ficar falando de macro, de taxa, de não sei o que. O aluno, ele quer saber qual é o melhor exercício para ele tonificar o glúteo, a coxa, o bíceps, o tríceps. Você pode passar algo assim, de forma clara, sem ser técnico, sem ser chato. É igual se eu ficar vindo aqui e falar pra você, olha, o CPC, o CPM, a taxa de retorno, vocês não vão entender nada, correto? Então, eu explico como a gente vai fazer tudo isso e como pode agregar na sua rotina, no seu consultório, nas suas aulas, certo? Então, nutricionista, nada de dieta maluca. Você aprende a comer de um jeito que dá para manter. Isso é uma forma de se comunicar simples e sem ser técnico. Suporte de verdade, não te deixo sozinho, tô junto no dia a dia. Olha só, como você tá falando, linguajar da persona. Mais energia, menos ansiedade e melhora no corpo. Então, tudo que eu passei aqui para vocês, o ponto de diferenciação aqui também é uma forma de comunicar isso e de uma forma simples. Personal, treino que cabe na sua rotina, sem invenção, só o que funciona. Tem gente que passa uns exercícios, gente, a pessoa não sabe nem fazer o básico do básico, a pessoa tá lá, nossa, fazendo uns exercícios nada a ver. É só fazer um exercício mais simples. Pra quê? Eu fico pensando isso. Bom, já vão colocando aí na forma de se comunicar. Aí o próximo passo, a gente tem que arrumar a bio do Instagram. Eu coloquei um checklist aqui da bio perfeita, com headline, prova, autoridade, o CTA e o link que vocês precisam deixar isso. A pessoa entra no Instagram de vocês, a primeira coisa que ela lê é a bio. Então, o que você faz de fato? Qual que é o problema que você resolve? Sem away, a gente tem poucos caracteres ali. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas essa checklist você pode seguir e adaptar aí do melhor comunicação que você acredita, tá? Então, nutricionista que ensina a emagrecer sem dieta maluca, que é aqui, a headline. Prova ou autoridade, mais de 200 pacientes atendidos. Aí ali, CTA, agende sua consulta no link abaixo. O que é CTA? CTA é uma chamada para ação. É o que você quer que a pessoa faça, a ação que você quer que a pessoa faça. Pensa no seu amigo pidão. Todo mundo tem um amigo pidão. Na escola, no trabalho, tudo que você tá comendo, fazendo, ele pede. CTA é seu amigo pidão. Você pede para que a pessoa faça aquilo que você quer. Aqui no caso, agende sua consulta no link abaixo. E coloca o link, tá? Que a pessoa clica e já vai direto pro seu WhatsApp. Ela não tem que ficar anotando o número de telefone para te chamar, porque as pessoas não fazem isso. Isso daqui, se não tiver o link, você vai perder o cliente, vai perder o aluno, vai perder o paciente. Personal que te ensina a treinar certo e ver resultado. É a headline, é a chamada. 5 anos ajudando alunos a transformar o corpo. Prova e autoridade. Clique e fale comigo agora. CTA. E o link, o seu link. A bio precisa ser harmônica, falar o que você faz, ter um link e a chamada de ação. Ou seja, o que você quer que a pessoa faça. A ação que você quer que a pessoa faça. Foto de perfil. Gente, o Instagram pensa que ele vai ser profissional. Acabou as fotinhas que não são profissionais. Então aqui, a gente precisa ter um enquadramento simples com contraste. Então eu coloquei o exemplo de sim e de não. O rosto, sabe? Não precisa foto no espelho. Gente, não. Vamos aqui ser clean, certo? Os destaques. Coloquei aqui alguma sugestão de destaques. Então a gente pode deixar um destaque só para resultados, sempre, claro, com autorização, né, do paciente e do aluno, atendimentos e pergunta. Esses 3 destaques precisam ter. Vocês podem colocar antes, outros, mas resultados, a pessoa vai olhar ali realmente o que vocês fizeram com o corpo de outras pessoas. O atendimento, como fazer para falar com você, e as perguntas de outras pessoas que vocês abrir caixinha nos stories, vocês podem colocar ali nos destaques, porque pode ser a dúvida de outras pessoas que começam a seguir vocês. Bom, esse daqui é o meu programa On Fit, desenvolvido para nutricionistas e personal trainers. Aqui dentro dessa metodologia, eu ensino um pouco como coletar provas sociais, mesmo estando no começo, antes e depois com responsabilidades, e ainda tem um material com 10 bios, modelos de 10 bios, tanto para nutricionista como para personal. Também tem um pacote de capas feita no Canvas, também, tudo aqui dentro dessa metodologia, mas eu vou voltar a falar dela depois. Agora nós vamos para o outro passo, o que postar e o que evitar. Bom, nós sabemos que dentro
dentro da área de saúde, existe algumas regras, né, de publicidade, políticas de publicidade, que pode e que não pode. Então aqui eu vou falar algumas coisinhas, mas existem outras e vocês precisam estar atenta a isso para não tomar bloqueio de plataformas e aí travar um pouco o trabalho de você. Então, o que postar? Nutricionista. Dicas práticas e aplicáveis, lanches rápidos, combinações inteligentes, antes e depois de pacientes com autorização, mitos e verdade da nutrição, bastidores do atendimento, mostra ali a autoridade e aproxima você um pouco também com o seu paciente. O que não postar? Dietas prontas ou cardápios genéricos, porque sabemos que a dieta que é feita para um não é feita para outro. Então evite postar isso. Você pode postar o seu, falar alguma coisinha da sua dieta ou de um outro aluno, mas sempre usando a terceira pessoa. Conteúdos muito técnicos, como nós falamos anteriormente, que afastam o seu público. Excesso de fotos pessoais que não tem a relação com o seu trabalho. Esquece isso, gente. Balada, bebendo, é feio, é horrível isso. Que assim, vamos conversar. Essa metodologia realmente é para quem pensa como empreendedor, que quer realmente ter uma escabilidade, quer ter um fluxo de caixa maior, quer ter uma mente de empreendedor. Então, a primeira coisa que você precisa fazer aqui é agir como empreendedor, como empresário. Vocês têm uma profissão e vocês precisam fazer disso o empreendedorismo em volta disso. E é totalmente possível, tá? Então, eu peço que se você realmente quer seguir essa metodologia, deixe para trás essas coisas que você postava muito pessoal, que não vai agregar com a sua audiência. E se tiver lá, é bom fazer um limpa também, tá? Promessas milagrosas de emagrecimento. Então, gente, final do ano está chegando, perca até 10 quilos rapidamente fazendo isso. Não, gente, não. A gente tem que ter uma abordagem muito séria, né? Porque a nutrição, a obesidade, musculação é algo que tem que ser levado muito a sério. E eu levo, e por isso que eu sei que vocês também levam, mas eu quero fazer esse adendo aqui. Personal. O que postar? Treinos curtos que o seguidor pode aplicar em casa. Correções de exercício mostrando o jeito errado e o jeito certo. Resultados reais de aluno com autorização. Dicas de disciplina e motivação de treino. E o que não postar? Rotinas de treino completas faz perder a autoridade. Ninguém quer ficar sabendo muito da sua rotina. Excesso de selfies de treino sem contexto. Conteúdos muito técnicos sobre biomecânica, público leigo não entende. Piadas ou memes que passam falta de seriedade. Aqui eu trouxe algumas coisas do que pode postar e o que não pode. Antes e depois, gente, pode postar, mas você não pode escrever antes e depois. Você tem que, principalmente se for subir pro tráfego pago. No orgânico até que vai, mas dentro do tráfego pago é bloqueio. Então você pode colocar um carrossel, como a Joana era, como a Joana está. Não deixa de ser antes e depois, entendeu? Mas esse antes e depois, bem escrito antes e depois, isso pode trazer algum probleminha pra você. Fita métrica, gente, o Instagram odeia isso. Então não poste nada. No orgânico até pode ser, mas dentro do tráfego pago, fita métrica é bloqueio na certa. Então, falando agora já de tráfego pago, existe o impulsionar e existe o gerenciador de anúncio. Na nossa metodologia, nós vamos usar o gerenciador de anúncio. Qual que é a diferença? Eu explico com mais detalhe dentro ali da metodologia, mas o impulsionar, ele não tem todos os recursos que o gerenciador de anúncio tem. Ambos são gratuitos, tá? Para usá-lo. Agora, para patrocinar, para mostrar para mais pessoas, é pago. Então, antes de eu falar aqui de um funil, eu quero também dar algumas dicas para vocês do que não pode dentro da área de vocês, tá? Não pode fazer promessa. Isso eu acredito também que vai muito de ética do profissional, mas você fala, olha, você vai perder 10 quilos em tantos dias. Não pode falar desse jeito. Você pode falar, olha, você pode perder até 10 quilos fazendo disso em tanto tempo. Muda totalmente o contexto e você não tá fazendo uma promessa vazia. Outra coisa também é você falar, olha, o João perdeu 10 quilos fazendo a minha metodologia em tantos dias. Então você não está prometendo que todo mundo vai fazer, você tá falando que o João perdeu. Você tá usando um caso real. Então sempre usar na terceira pessoa para evitar problemas também com a plataforma. Aí começa, gente, aqui começa o ponto. Até então eu ensinei vocês a arrumarem a casa. Agora eu vou ajudar vocês a prospectar clientes através do tráfego pago. Ah, Jana, mas eu não sei fazer o tráfego pago, eu já fiz e não deu certo. Enfim, na minha metodologia, a gente tem um funil, que é basicamente esse funil, que a gente vai conseguir aparecer para mais pessoas, nós vamos conseguir conectar com essas pessoas, vender para essas pessoas e depois fazer o remarketing. O que a maioria faz errado? E não estou falando só de nutricionista e personal. As pessoas querem vender direto pro
aluno, para o paciente ou enfim, para qualquer outro cliente. E dentro do tráfego pago existe estratégias para atrair, criar conexão, vender e depois fidelizar o cliente ou o remarketing também, que a gente vai usar bastante. E a maioria das pessoas fazem tudo invertido. Então, dentro da metodologia, eu ensino vocês como fazer o tráfego pago do começo ao fim, mesmo que você nunca tenha tido contato com o gerenciador de anúncio. Então, você pode ficar despreocupada e todos os dias você vai ter clientes te chamando. Claro que você vai precisar fazer um investimento, tá? Dentro do tráfego pago, um planejamento, mas isso você tem um retorno muito rápido. Não gosto de falar em dias, mas em até 60 dias, com certeza você já vai ter todo o retorno de volta se você aplicar do jeito que eu estou falando. Desde arrumar a casa, o tráfego pago, o programa que nós vamos criar para fidelizar os clientes. Então agora vamos recapitular. Nós arrumamos a casa, você já sabe o que pode, o que não pode, como criar conteúdos, o que falar, basicamente, tráfego pago, e aí vocês atraíram o cliente e venderam para o paciente, para o aluno. O que vocês vão fazer agora? Criar uma metodologia que vai entregar o onboard do paciente, do aluno, ou seja, como que você vai recepcionar o seu aluno a primeira vez, como você vai se comunicar com ele. Você tem que ter isso tudo desenhado para quando o aluno chegar, você somente aplicar isso. E é isso que eu quero que vocês entendam. O formato de entrega, como que vocês vão entregar, se vai ser vídeo, se vai ser PDF, se vai ser uma ligação, se é possível presencial para alguns, né? Porque a gente tá falando aqui que você pode vender em nível Brasil, você não precisa ficar somente na sua cidade. Isso que é o bom do tráfego pago, você vai poder expandir para mais pessoas, até fora do Brasil. Acessos a plataformas, qual plataforma você utiliza que o seu aluno vai ter, você já precisa passar isso para ele, mostrar isso para ele. Você vai falar o que mais que você oferece para esse paciente, o aluno, fora as entregas, um brinde. O que você pode agregar mais na vida desse paciente, desse aluno? O que você vai fazer de diferente? Também você vai pedir para seguir no Instagram, definir como irão se comunicar, datas, e você vai parar de vender hora-aula, ou também ficar com medo de cobrar o retorno, ou ficar vendendo somente, a minha consulta custa isso com o retorno tal. Chega, a gente vai ter aqui uma escalabilidade. 3, 6 meses, você precisa ter o aluno, porque em 3 e 6 meses você consegue mostrar o que sua metodologia faz de diferença na vida do aluno, que ele não pode mais ficar sem. E ele vai indicar para outras pessoas. Então, nós vamos criar isso aqui dentro da nossa metodologia. Jana, mas como? Tudo isso daqui que eu fiz para você é uma introdução do que tem nesse método OnFit. Então, desde como arrumar a casa, como criar conteúdo, e fora que lá dentro já tem alguns modelos prontos que você só vai colocar o seu nome ou a sua foto e vai colocar dentro do seu Instagram. Já tem tudo mastigado para você. Como fazer tráfego pago, que é a parte mais importante, gente. Para de viver somente de indicação. O tráfego pago vai levar você aonde você nem imagina. E também a gente vai criar uma metodologia, assim como eu criei, para você aplicar com seus alunos e seus pacientes. Porque a maioria dos profissionais não tem uma metodologia. A pessoa fechou, ele nem sabe qual que é o próximo passo, entrega de qualquer forma. O aluno saca isso, gente. O paciente saca isso. A gente vai precisar ter algo mais visual. Por isso que eu falei do Notion ou do Drive. A gente vai ter algo visual que o cliente vai ver da onde ele tá saindo e para onde ele vai. E aqui também eu ensino como vocês venderem planos, programas de 3 e 6 meses. Imagina vocês saber que por 3 meses ou por 6 meses daquele aluno você pode contar financeiramente. É isso que nós vamos aprender dentro da metodologia. E outra coisa, esse funil que eu criei de tráfego pago foi de tanto testar e dar certo. Se você aplicar, não tem como dar errado. Todos os dias você vai ter gente te chamando, te seguindo e fechando com você. Agora, se você quer saber mais, pode clicar nesse link que vai direto para a página da OnFit. Lá tem todos os detalhes. Sobre a nossa aula de hoje, eu espero que vocês consigam ter pelo menos uma introdução do que realmente onde está o erro e como que eu posso ajudar você. Se você gostou, já deixa seu like, compartilhe com o teu profissional e vamos parar de depender de aula, hora a aula, de indicações e não ter previsibilidade financeira.